Colossenses 2, versos 6 a 23. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Apóstolo Paulo, o autor desta carta, ele se preocupava muito com o seu próprio crescimento espiritual, mas ele também tinha uma grande preocupação com o crescimento espiritual de todos os crentes, de todos os cristãos, de todas as igrejas. E se você ler com carinho e atenção as cartas de Paulo, você vai ver, por exemplo, que o verbo progredir, o substantivo progresso, eles aparecem várias vezes nas cartas de apóstolo Paulo, especialmente na carta aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Coríntios e a Timóteo. Mas mesmo nas cartas em que Paulo não usa esse verbo progredir e o substantivo progresso, como é o caso aqui de Colossos, ele não usa precisamente essas duas palavras, fica claro, irmãos, o desejo, o esforço para que os crentes continuem crescendo em Cristo. E como em todas as suas cartas, aqui também Paulo deixa claro que o progresso espiritual dos crentes estava ligado ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho. Especialmente nos versos 3 a 8 lá do capítulo 1, deste Colossenses, fala sobre isso, e é o momento que ele fala do crescimento e frutificação do Evangelho na vida dos crentes em Colossos e na vida de outras pessoas por meio da vida daqueles crentes. Mas nesse capítulo, especialmente nesse texto que a gente acabou de ler, ele nos traz algumas lições. Eu vou compartilhar, se possível, der tempo, pelo menos 3 lições importantíssimas sobre o nosso progresso como cristãos, na nossa vida cristã, baseadas no Evangelho de Cristo. E antes de falar sobre isso, irmãos, a gente precisa ter o nosso coração verdadeiramente humilde e reconhecer que todos nós podemos e precisamos continuar crescendo e progredindo. Não há nenhum crente que possa dizer, não preciso mais de Cristo, não preciso mais da igreja, não preciso mais da palavra, não preciso mais dos meios de graça, porque há ainda muito que crescer e conhecer acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Tem muitos crentes que se comportam como aquela criança que morou, né, toda a sua infância ali no interior de Minas Gerais, nunca tinha vindo ao mar, até que um dia ele realizou esse sonho, já no final da sua infância, e quando ele chegou aqui na praia de Camburi, que ele olhou, ele saiu gritando, 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 eu conheci o mar, eu conheci o mar. E, de repente, ele encontrou, então, com um marinheiro antigo aqui, que pesca aqui há muitos anos, né, 40, 50 anos, mar adentro, e ele disse assim, mas, sério, você conheceu o mar? E ele falou, sim, eu acabei de chegar, eu conheci o mar, estou muito feliz. E ele disse assim, o marinheiro falou assim, pois eu estou há 40 anos mergulhando, pescando, nadando, ludando, eu não conheço o mar. E assim, irmãos, são muitos cristãos, às vezes porque tiveram experiência, pode ser que seja uma experiência real até, com Cristo, mas esquecem-se que o Senhor é muito maior e muito mais profundo que qualquer oceano. Nós possamos continuar conhecendo, e é por isso que vai ter eternidade, para nós continuarmos conhecendo por toda a eternidade. Mas antes de chegar lá, aqui você pode conhecê-lo mais, crescer, progredir no seu conhecimento do Senhor. E eu queria, então, em primeiro lugar, considerar com os irmãos, conheça e experimente o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, irmãos, é exatamente quem é Cristo e a obra que Ele fez por nós. E esse texto faz declarações maravilhosas. Ele diz que Cristo é aquele que habita, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Ou seja, tudo que Deus é, a soma total de todos os seus atributos, todas as suas características, toda a sua beleza, está revelada em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a plenitude de Deus, e essa plenitude habita corporalmente nele, de modo contínuo e permanente. E às vezes nós não esquecemos disso, né, que Cristo não, quando o Senhor Jesus se encarna, né, ele vem aqui, vive aqui, mas lembra que quando ele ressuscita, diz a Bíblia que ele ressuscita também em corpo. E quando ele é assunto ao céu, ele é assunto também em corpo. É claro que não um corpo limitado como o nosso, mas também ele habita ainda permanentemente em um corpo. Então, há um homem glorificado no céu, o Deus homem, Jesus Cristo, o qual corporifica a plenitude de Deus. Então, essa divindade habitando em um corpo humano, que é o que a doutrina cristã ensina, mostra a única ponte entre o céu e a terra, o único caminho entre os homens e Deus, o próprio Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Paulo continua apresentando Cristo de novo, falando sobre esse, declara que Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele é o superior a todo o principado e potestade, a todos os anjos, a todas as autoridades espirituais, humanas. Logo, nós não precisamos depender de experiências místicas e espirituais para poder crescer espiritualmente, porque Ele é muito mais do que todas elas. Se você tem Cristo, você tem tudo. Não que não exista. Eu não tenho dúvida que há anjos aqui passeando, não precisa de ninguém ter visão disso, irmãos, porque a Bíblia afirma. Mas eu não preciso disso para me contentar, porque Cristo é suficiente. Ele é maior do que todos os homens, santos, mulheres, autoridades. Eu tenho profundo respeito pelas autoridades, sempre procuro honrar todas as pessoas, e mesmo pessoas que não têm títulos, que não têm cargos, eu gosto de honrar naquilo que elas são boas. Mas, irmãos, eu luto mesmo para não cair no pecado da idolatria, que eu acho que é muito comum, inclusive entre crentes, que olham para autoridades, que às vezes, não estou dizendo que toda vez que você tira foto com alguém é idolatria, por favor, não estou fazendo nenhuma acusação, mas o que eu estou dizendo é que às vezes as pessoas se alegram, se contentam, buscam, tanto estar perto de alguém, encontrou com alguém, honra e celebra. Você tem aquele que é acima de todas as autoridades dentro de você. Não há ninguém que você vai encontrar aqui nesse planeta Terra, artista, jogador de futebol, autoridade política, pastores, bispos, apóstolos, que seja maior do que Jesus. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho nos liberta dessa idolatria que o mundo vive, se dobrando diante de outros homens e adorando a homens de uma maneira vil e nojenta e ridícula. Porque é ridícula a maneira como as pessoas se comportam, muitas vezes honrando títulos, clubes, denominações, pessoas, times, enfim, qualquer ser humano. Esquece de quem realmente deve ser honrado, o Senhor, que é o cabeça, o que está acima de todos os principados e
potestades, diz aqui a palavra de Deus. Mas o Evangelho também, irmãos, trata do que Cristo é e faz por cada um dos crentes. O que Jesus Cristo fez? Diz a palavra que Ele operou e Ele opera em seus filhos uma circuncisão espiritual e transformadora. Uma das coisas maravilhosas é que Cristo, além de ser a plenitude de Deus, quando Ele vem habitar em nós, Ele compartilha disso. Ele começa a trazer sobre nós e a colocar em nós mais e mais dessa mesma graça, dessa mesma maravilha que é o próprio Deus. E isso começa na obra da regeneração, na obra do novo nascimento. Que maravilha! Nós que já, não que nós já sejamos irmãos completamente sem pecado, mas sim que a plenitude e a perfeição de Cristo já habita em nós. A perfeição já habita em você, o próprio Cristo, por meio da pessoa do Espírito Santo. E quanto mais nós focamos nele, o buscamos, experimentamos dele, mais também nós experimentamos da sua plenitude. Quanto mais nós nos nutrimos de Cristo, da sua plenitude, mais vamos crescendo e progredindo em nossa vida cristã. E para garantir que essa obra seja concluída, Cristo enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Ele é o Senhor, Ele é o penhor. Mas tudo isso foi possível por causa da obra do Calvário, da cruz, da redenção. Quando cremos e recebemos, é isso que Paulo fala aqui, Jesus Cristo, nós compartilhamos de sua morte, de sua ressurreição, morremos para o pecado e vivemos para Deus. E isso é muito importante lembrar. Cristo não morreu apenas pelos nossos pecados. Ele morreu para os nossos pecados. Para que nós não pudéssemos apenas ser perdoados, mas sermos libertos, santificados. Quando alguém é regenerado, irmãos, Cristo dá um golpe fatal na nossa natureza terrena e carnal. Ela ainda não está morta completamente, mas ela não tem mais domínio sobre nós. Nós podemos sim, na graça de Deus, na plenitude de Deus, dizer não ao pecado. Você pode ser traído pelos seus sonhos, pelos xistes, pela sua inconsciência, por tantas outras coisas, mas a sua natureza foi mortificada pelo poder do Senhor, e isso é Cristo compartilhando a sua santidade conosco. Quando cremos e recebemos Jesus Cristo, compartilhamos de sua morte e de sua ressurreição. Ele ressuscitou pelo poder de Deus, Pai, e ressuscita todos aqueles que creem nele. Ele nos deu vida juntamente com Ele, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele perdoou e continua perdoando todos os nossos delitos e pecados. Ele cancelou a dívida que era contra nós e que nos prejudicava. Todo mundo aqui sabe como é terrível o dever. Talvez você é uma pessoa que nunca ficou devendo, parabéns. Mas você conhece alguém que já ficou devendo. Mesmo você não ter ficado devendo, você sabe quanto que essa pessoa sofreu, até porque talvez essa pessoa pediu um dinheiro para você, pediu apoio. Então você não ficou devendo, mas você acabou também sendo afetado. Se é um filho, se é um amigo, se é uma esposa, se é um pastor, se é alguém da igreja, a gente não vai deixar essa pessoa ficar passando vergonha, a gente vai querer ajudar. Uma dívida, ela sempre prejudica muito uma pessoa. Dificulta os relacionamentos, tem casais que se separam por causa de dívida, você comprar, você negociar, você viver, você fazer uma viagem. Isso estou falando de dinheiro mesmo. Mas ele usa essa metáfora para falar da dívida que todo ser humano tem para com Deus antes de conhecer a Cristo, antes de recebê-lo. Antes de ter cancelado a dívida. Todo ser humano é devedor diante de Deus, porque nunca será perfeito como Deus. A lei nos impõe aquilo que é certo, mas nenhum ser humano, a não ser o próprio Cristo encarnado, cumpriu a lei. Mas diz a Bíblia que quando Jesus vem, que cumpre a lei, e que satisfaz a justiça de Deus, Ele cancela a dívida. Então você não precisa andar mais prejudicado, a sua adoração não é mais prejudicada, seus relacionamentos não precisam ser mais prejudicados, sua vida com Deus não precisa ser prejudicada, porque Ele já cancelou a dívida. Você não tem mais dívida, amém, meu irmão? Se você realmente já é de Jesus, já entregou sua vida ao Senhor, já recebeu essa bênção, foi isso que Cristo fez, isso é o Evangelho. Tudo que nós fazemos, nossa vida, o serviço, dízimos, ofertas, cultos, o bem que nós fazemos ao próximo, não tem nada a ver com pagar a dívida. Tem a ver com gratidão, com alegria, com amor a Deus e amor ao próximo. Porque a nossa dívida já foi paga, amém, meus irmãos? Podemos sim cultuar a Deus, daqui a pouco vai ter Santa Ceia, você pode, deve participar da ceia, se você já é de Jesus, já é membro profeta de uma igreja evangélica, participe, a sua dívida foi cancelada.
Claro, se você está vivendo um pecado específico, em pecados não confessados, precisa confessá-los, precisa abandoná-los para participar dignamente. Mas não deixe de participar porque você se sente em dívida. Se você é de Jesus, você já tem mais dívida. Na cruz do Calvário, ele pagou. A dívida que constava de ordenanças da lei já não existe para quem crê em Cristo. Mas ele fez mais, irmãos. Ele despojou os principados e potestades, expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. 3 coisas importantes que Jesus fez em relação a Satanás. Aqui está falando de Satanás. Primeiro, diz a palavra que ele despojou. Jesus diz o seguinte: você não tem mais todas as armas que você tinha contra a vida dos meus filhos, dos meus redimidos. Não tem. Você não tem mais o mesmo poder. Infelizmente, às vezes, alguns cristãos dão brecha, não usam os meios de graça, se afastam e sofrem retaliações de Satanás. Mas não é a mesma coisa. Um crente, por exemplo, verdadeiro e regenerado, nunca mais ficará possesso. O Senhor despojou o Satanás desse poder. Mas não dê brecha ao diabo, porque naquilo que ainda ele consegue, naquilo que ele pode, dentro daquilo que Deus permite, ele pode ainda prejudicar, então vigia. Mas diz também que ele expôs Satanás, ele desmascarou. Irmãos, o mundo continua cego, não consegue ver Satanás, nega a existência de Deus, nega a existência do inimigo, mas todo aquele que sabe quem é Jesus sabe também que há um inimigo das nossas almas. E que muitas vezes está por trás das intrigas dentro da sua casa, das comunicações erradas, das acusações. E você não precisa entender isso. Não lute contra o seu marido, não lute contra a sua esposa, contra os seus filhos, lute contra o verdadeiro inimigo. Ele já foi desmascarado. A nossa luta não é contra as pessoas, irmãos, mesmo contra as pessoas do mundo, a gente não deve lutar contra elas no sentido de fazer o mal para elas, de querer nos defender de maneira carnal. Porque, na verdade, a gente sabe quem é o verdadeiro inimigo, a gente está exposto, e na cruz do Calvário o Senhor o expôs. Mas mais do que isso, o Senhor triunfou deles na cruz. Quando Satanás pensou que estava sendo vitorioso, ele foi mais do que derrotado, tanto na morte quanto na ressurreição gloriosa de Jesus. Eu fico imaginando a ressurreição de Jesus, todos os demônios desesperados, e depois a ascensão de Jesus, e todos eles sendo humilhados, porque o Senhor triunfou deles na cruz. E continua triunfando hoje na vida de cada pessoa que se converte a Cristo. É Jesus triunfando na vida dessa pessoa. Então, crente não precisa, não deve viver derrotado por Satanás, precisa usufruir disso que Jesus fez. Isso é o Evangelho, irmãos, é uma boa notícia. Toda a obra de Cristo em nosso favor. Nós devemos nos deleitar nela. Hoje a gente está aqui na Santa Ceia, né, o texto que fala de batismo, os sacramentos. Os sacramentos não salvam, mas os sacramentos nos lembram e apontam para o Evangelho. E nos fortalece espiritualmente em Cristo. Se a pessoa presta atenção apenas no sacramento e esquece do que ele representa, vira idolatria. Mas quando nós entendemos que é uma maneira de Deus apontar para Cristo e nos firmamos nele, então nós nos fortalecemos, e isso é o Evangelho do Senhor Jesus. Se você já é verdadeiramente convertido a Cristo, mas ainda não foi batizado, ou ainda não fez sua pública profissão de fé, não tarde em fazê-lo. Deus quer te fortalecer. Se você já foi batizado e fez a sua pública profissão de fé, não seja negligente quanto à sua participação na Eucaristia, na mesa do Senhor. Quanto mais nós conhecemos e experimentamos o verdadeiro Evangelho de Cristo, mais nós nos deleitamos e progredimos nele. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina que, além de nós conhecermos o verdadeiro Evangelho, nós precisamos também discernir e rejeitar o que não é o Evangelho de Cristo. Irmãos, sempre existiram ataques contra o Evangelho, contra os cristãos, contra a igreja. Mas estejam certos, os ataques mais perigosos são os ensinos errôneos contra o Evangelho. O que não é Evangelho de Cristo? Se Paulo, nós mesmos fôssemos alistar, fazer uma lista, né, de todos os ensinamentos deste mundo, que não é Evangelho, gente, a lista seria interminável. Porque o homem tem uma capacidade de criar mentira, inventar novidades e criar coisas para tentar satisfazer o homem, o coração do homem. É muita coisa que a gente vê nesse mundo que não é Evangelho. Tanto fora da igreja e, às vezes, até mesmo dentro dela.
Mas como a internet possibilitou o acesso à informação, e todo mundo sabe já disso, né? O fato de termos muita informação não quer dizer que há muito conhecimento, muito menos que há sabedoria, né? Mas muita dessa informação é mentirosa em muitos assuntos, inclusive nos assuntos acerca de Deus, acerca da Bíblia, acerca do Evangelho. Não é o Evangelho de Cristo. E crentes que ficam se alimentando na internet com coisas que não é o verdadeiro Evangelho, eles estão regredindo, eles estão paralisando a sua vida espiritual, estão se afastando do Senhor. Então, se você quiser progredir no verdadeiro Evangelho, progredir na sua vida cristã, você precisa discernir e rejeitar o que não é o Evangelho de Cristo. E uma das características das seitas e dos hereges, irmãos, é que eles não vão em busca dos perdidos que estão escravizados pelo pecado, não. Eles vão em busca de religiosos, vão em busca de cristãos, vão em busca de pessoas enfraquecidas, principalmente dentro das igrejas ou fora delas. E aqui o apóstolo Paulo cita várias coisas que não é o Evangelho. Ele fala de filosofias. Claro que nem toda filosofia é ruim, né? Inclusive existe a filosofia, entre aspas, de estilo de vida cristã, mas quando a filosofia é contrária ao Evangelho, ou quando ela quer fazer o papel do Evangelho, que é reconciliar o homem com Deus, então ela deve ser rejeitada, porque nenhuma filosofia, por melhor que seja, reconciliará o homem com Deus. Ele fala de vãs sutilezas. Sutileza fala de uma coisa assim que não é fácil perceber, sutil, né? É leve, parece verdade, parece gostoso, é palatável, mas é veneno, mas passam desapercebidos por quem não conhece bem o Evangelho ou por quem não está atento a ele. Às vezes a sutileza trata de um assunto complexo que é racionalizado de forma distorcida para caber dentro da razão humana. Muitas coisas que as pessoas hoje creem porque é uma maneira de tentar caber dentro da razão humana, mas não é o Evangelho. Uma verdade difícil de ser digerida, que é corrompida para torná-la mais palatável, saborosa aos homens. Assim, eu vou dar uma comparação aqui que vai causar polêmica, né? É só para os irmãos lembrar da pregação, porque assim, o pessoal não lembra da pregação, mas a ilustração lembra o resto da vida, né? Mas, por exemplo, né, a Andrea viajou para a China e deixou um frango chinês pronto, né? E teve aqui na conferência. Só de abrir a panela, eu já fugi dele, porque tinha muita pimenta, né? Eu tenho profunda alergia, meu intestino sofre quando eu como pimenta. Aí o Sinário fez outro, né, para ontem, né, para a nossa feira, já diminuiu a pimenta. Isso aí já estava mais palatável, melhorzinho, né? Mas a pimenta tem um negócio interessante. Na verdade, eu até gosto do sabor da comida com pimenta. O problema é que realmente faz mal para a minha saúde, então eu evito. Mas alguém já disse o seguinte, olha, você coloca a pimenta, a comida pode estar com um monte de problema. Você coloca a pimenta, ninguém vê o problema, só sente o gosto da pimenta, né? Pimenta parece que ela tapeia tudo, ela aguça ali o paladar, o apetite, e você pode estar quase envenenado, azedo, colocou pimenta, ai, que comida maravilhosa, né? E é assim, às vezes, que Satanás faz sutilezas, né? Pega um alimento que está corrompido, coloca uma pimentinha ali para disfarçar, e a pessoa engole aquilo, mas depois vem o prejuízo para a sua saúde espiritual. Ele fala de tradições, né? Da mesma forma, irmãos, as tradições nem sempre são ruins. Tem tradições maravilhosas, vale a pena preservar, mas quando ela ocupa o lugar do Evangelho, quando ela fala mais alto que o Evangelho, quando ela se torna um empecilho ao crescimento do crente e à evangelização, à obra missionária, tem que ser rejeitado. Quantas igrejas encroadas, não porque estão preservando o Evangelho, mas estão preservando tradições que não fazem mais sentido, e confundem tradição com o Evangelho. Eu estou aqui há 15 anos, né? Os irmãos sabem disso. Quantos já vieram conversar comigo, pela graça de Deus, né? Eu tive a alegria de ouvi-lo, mas também de orientá-lo. Irmão, isso é uma tradição, podemos preservar ou não. Não vamos tratar uma tradição como se fosse o Evangelho. O Evangelho eu não posso deixar de lado nunca, mas a tradição eu posso negociar, posso mantê-la ou não. Se ela é útil, beleza, se não é, não vou mantê-la. E ele fala também dos rudimentos do mundo. Rudimentos são coisas elementares, coisas básicas, senso comum desse mundo. Irmãos, tem muitas coisas que são do senso comum da humanidade, mas são contrárias a Deus, porque foram corrompidas lá no Éden. Ah, mas todo mundo crê, todo mundo pensa, todas as nações são assim, só a igreja que é diferente. Aleluia, a igreja não é todo mundo, amém, irmãos? A igreja é o povo de Deus.
Pode ser as coisas que todo mundo está falando, que, em nome da ciência, em nome de quem quer que for, mas se não é o Evangelho, nós não vamos seguir. Ele fala também do legalismo. E aqui há dois tipos de legalismo: o legalismo judaico e o legalismo grego. O judaico tinha a ver com a lei, com aquelas coisas que eram sombra das coisas que haviam de vir, que foram importantes para comunicar e apontar para Cristo. Mas também tem o legalismo grego, que é um legalismo assim, meio liberal, mas que também impõe regras. Se os irmãos observarem hoje, muito que está sendo imposto sobre nós, que são por pessoas que não creem na Bíblia, não creem em Deus, mas elas estão levando essas leis, essas regras mais a sérias do que a própria Bíblia. Elas abominam a Bíblia como um livro opressor, mas estão sendo impostas leis e coisas, as pessoas estão querendo julgar, inclusive, o que o outro pensa. Eu não posso pensar. Se a pessoa olhar e achar que eu sorri, ou que eu chorei, porque eu pensei algo, por exemplo, preconceituoso, eu posso ser preso. Tá? Tem gente nesse nível, sim, senhor, está aí na internet, só ver. Não é exagero. Esse é o legalismo, não é religioso, que a gente pensa em legalismo só dentro da igreja cristã. Não, tem legalismo dentro de um monte de filosofia, dentro de partidos políticos, dentro de ideologias políticas, um legalismo absurdo. Você precisa obedecer e se render àquilo, porque aquilo ali é Deus na sua vida. Cuidado. Não é evangelho e não vamos permitir que isso domine as nossas vidas. Ele vai dizendo mais, né, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, né, que poderia ser tanto dos judeus quanto também dos gregos, cheio de superstições. Assim, irmãos, eu de verdade, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, eu lamento que o nosso país diz que é um país laico, que não, né, que não é dominado por nenhuma religião, mas a maioria dos feriados do Brasil é do romanismo. Irmãos, isso é contra a lei, é contra a Constituição do Brasil, isso é contra o que nós estamos falando aqui. O que mais me entristece é ver crentes celebrando de uma maneira, às vezes, idólatra até. É claro, se a empresa vai fechar, eu não vou trabalhar, eu vou descansar. Estou falando também de um outro legalismo, achar que eu tenho que trabalhar. Mas eu estou dizendo que tudo isso nos é imposto de uma maneira que a gente não percebe. E a gente vai curtindo o que esse mundo vive, numa idolatria, guardando dias e dias impostos para... Aqui também fala de misticismo, né? Fala do culto dos anjos. Irmãos, é tanto misticismo dentro e fora da igreja. Irmãos, em nome de Jesus, cristão não tem horóscopo, não consulta horóscopo, não consulta mapa astral. Cristão não fica olhando, tentando ver sinais para lá e para cá. Cristão não fica também pegando a Bíblia, usando como amuleto para ver como é que é a sorte do dia. Cristão estuda a Bíblia, irmãos, e obedece ao Senhor. Nós precisamos rejeitar tudo aquilo que não é evangelho. Também, irmãos, lista de proibições. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos pregar, sim, ensinar os princípios das Escrituras, mas não podemos cair, mesmo que por muito zelo, eu sei que às vezes a gente faz isso por zelo, impor nessa igreja pode isso, não pode aquilo. Isso também é uma forma de impor ordenanças, e o texto é muito claro. Porque se você já veio do mundo onde havia escravidão, vocês vão viver agora sujeito a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo os outros. Doutrinas segundo o preceito, doutrinas dos homens. Interpretações errôneas das Escrituras. Não, irmãos. Nós podemos viver uma vida livre, dirigida pela palavra de Deus, sem que a igreja fique inventando regras do que pode e o que não pode. Muitas igrejas ainda se arrogam de serem mais santas do que outras, porque ela tem uma lista de proibições. Não é a vontade de Deus, meus irmãos. E, aliás, ele diz por quê? Porque tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O ascetismo era um entendimento dos gregos, sobre que eu poderia alcançar a divindade por algumas abstenções de comida ou de sexo. O corpo era considerado mal, a alma boa, então evitava certas coisas, e eu alcançar o Senhor. Esse ascetismo que grego entrou para dentro da igreja. E nós não devemos cultivá-lo, devemos rejeitá-lo, porque ele não é evangelho.
Se você deixar alguma coisa, que seja movido pelo Espírito Santo, no ato de negar a si mesmo, convidado por Cristo, mas não por proibições de igrejas que impõem regras essas e aquela para santificar todos da mesma forma. E uma expressão que arremata tudo aquilo que não é evangelho é quando ele fala assim: tudo que não é segundo Cristo. Se não é segundo Cristo, rejeite. Aliás, o apóstolo Paulo aqui usa expressões fortes para falar qual deve ser a atitude minha e sua com relação àquilo que não é evangelho. Olha as expressões que ele usa. Cuidado que ninguém vos venha enredar. O que é enredar? Literalmente, colocar uma rede, pegar uma rede e te prender nela. É como se fosse uma armadilha onde a pessoa vai te embaraçar, te colocar escravo, que é isso que muita gente tem feito, inclusive dentro das religiões. Cuidado para que ninguém vos julgue. Não se deixe, irmãos, existem dois extremos. Pessoas falam assim: eu não importo nunca com o que ninguém fala. Talvez está faltando humildade, porque dependendo de quem fala, você deveria se importar. Se as pessoas que amam você, se as pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, estão falando pela palavra. Mas também, irmãos, pessoas que vivem subjugadas por julgamento dos outros, querendo agradar a todo mundo, inclusive a ímpios. É lamentável, irmãos. Diz a Bíblia: ninguém se faça árbitro contra vós outros, determinando seu relacionamento com Cristo. Nem deixe que ninguém elimine aquele que é a verdadeira cabeça da sua vida, que é o próprio Cristo. Nós morremos com Cristo para os rudimentos deste mundo. Então, irmãos, conta-se uma história verdadeira de um pastor americano que, vendo muitas coisas horríveis já acontecendo, já há mais de 100 anos atrás, né, na sociedade americana. Hoje a coisa se perdeu muito, né? O pastor estava ajudando a combater a questão do aborto, e ele, então, levantou essa causa e foi parar nos tribunais por causa disso, para combater o aborto. E aí, algumas pessoas defendendo o outro lado, ele falou assim: pastor, o senhor tem ovelhas? E ele falou assim: tenho. Então, o que o senhor está fazendo aqui nesse tribunal? O senhor devia estar lá no seu aprisco cuidando das suas ovelhas. E aí o pastor respondeu muito sabiamente: sim, esse é um dos meus deveres, mas outro dever que eu tenho é combater os lobos. E hoje eu estou aqui para combater os lobos. Irmãos, ovelhas devem ser pastoreadas, mas lobos devem ser enxotados, devem ser combatidos no poder e na graça de Deus. Não estou falando aqui de violência física, não estou falando disso. Estou falando do poder de Deus, com a palavra de Deus, com firmeza, para que, se for um eleito, que Deus transforme essa natureza de lobo em ovelha, porque Deus pode fazer isso. Deus fez com Paulo, pode fazer com qualquer um. Ele é o único que pode transformar a natureza de um ser. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, quero compartilhar ainda: se você quer progredir espiritualmente, ande e persevere no Evangelho de Cristo. Verso 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos, justamente porque nós recebemos gratuita e graciosa salvação, nós temos grande responsabilidade em desenvolvê-la. Justamente porque é o Evangelho da graça, devemos valorizá-lo, buscá-lo ainda mais, nos alimentar dele, nos fortalecer dele e proclamá-lo. Um exemplo simples disso, irmãos, são os nossos filhos, né? Seja o Danielzinho pequenininho, seja a Antonieta, seja os maiores, como Isabel aqui, Maria Clara, que na sua infância toda tem recebido o tempo inteiro dos seus pais. Né? Seus pais não cobraram, né? Muito menos de um bebê se cobra. A mãe dá o leite e acorda, tudo é gratuito, é doação, é doação. Mas o que você espera deste menino, dessa menina? Que ele cresça, que ele progrida, que ele aprenda, que ele se torne um homem, uma mulher de verdade, maduros, felizes. E isso é possível quanto mais ele se vale, ele usufrui do que ele recebe. Agora, se ele despreza o que ele recebe, e nós sabemos disso, quantos filhos desprezam o que o pai dá, despreza a comida, despreza o estudo, despreza, a gente sabe disso. E não cresce porque despreza o que lhe é dado. Não despreze, valorize, curta, aproveite, desenvolva. O Evangelho da paz que nos alcançou, irmãos, faz parte dessa armadura de Deus, da qual estamos revestidos para a batalha contra o mundo mau, contra a carne, contra o inimigo. Paulo termina o parágrafo anterior, né, desse capítulo que lemos, no verso 5,
falando de ordem e firmeza, né? Duas características do exército. Ou seja, como soldados de Cristo, nós precisamos tomar posse das armas que Ele nos deu, de todas as bênçãos que Ele nos deu, e crescermos, servirmos. A partir do verso 6, esse mesmo entendimento, Paulo apresenta algumas atitudes e ações do cristão em seu processo de crescimento espiritual e do crescimento do Evangelho. E aqui Paulo usa muitas metáforas. Uma das metáforas que Paulo usa é do peregrino, alguém que está sempre andando. Lembra do livro do peregrino? É isso mesmo. Andai nele. O peregrino cristão, ele anda em Cristo. Ele permanece em Cristo. Ele sabe qual é o caminho. O caminho é Cristo. O caminho não são os homens. Irmãos, eu sei que há muitas pessoas que às vezes pecam, que às vezes causam escândalos, que às vezes entristecem o coração seu. Nós mesmos falhamos, mas eu peço em nome de Jesus, ande no Senhor. Quem anda no Senhor não vai se afastar de Cristo, nem da igreja de Cristo por causa dos homens. Ande nele. É Ele que vai te curar, Ele que vai te renovar, Ele que vai te fortalecer. Então, olhe para Ele, ande nele, está aqui, andai nele, e você vai ver a obra linda que Deus vai fazer na sua vida. Aliás, andar é um verbo que Paulo usa muito, né? Em Colossenses ele usa 4 vezes, em Efésios ele usa 7 vezes. A vida cristã é uma jornada, irmãos, com muitos desafios, mas nossa vitória consiste em caminhar com Cristo, em Cristo, do mesmo jeito quando nós o recebemos. Não precisamos de novidades, de invenções humanas para crescer espiritualmente. Só precisamos andar em Cristo. A outra metáfora é da raiz de uma árvore, porque ele fala nele radicado, ou seja, enraizados profundamente. Não como uma erva daninha que pode ser arrancada a qualquer momento, mas como uma videira aprofundada no Senhor. Onde a sua vida está enraizada? É no Senhor. Se está enraizada no Senhor, pode vir o vento, a tempestade, não será arrancada. Outra analogia que está na mente de Paulo, ao falar do progresso espiritual, é a edificação, a construção de um edifício. Ele fala, edificados. Nós vamos edificar um templo lá em Chacaparreiral. Isso é uma metáfora do verdadeiro templo e da verdadeira igreja que Cristo está edificando. Nós somos pedras preciosas. E cada um de nós somos essas pedras que estamos no fundamento. O fundamento é Cristo. Se você é essa pedra que está no fundamento, Deus vai te sustentar, aconteça o que acontecer, no dia da enfermidade, no dia do problema financeiro, no dia da afronta, no dia da vergonha, no dia da humilhação, Ele será o seu sustento. Outra imagem importante para nos ajudar a progredir é a imagem da escola, porque ele fala assim como fostes instruídos. Lembra, Epáfras tinha fundado aquela igreja, instruído os crentes, mas eles precisavam continuar crescendo. Toda escola, eu sei que a metodologia de ensino, aqui deve ter uns 70 professores aqui na igreja, mais ou menos, entre educação infantil a doutorado, todos vocês sabem, vai mudando, mas por mais que mude o sistema de ensino, sempre existe uma maneira de avaliar. Pode mudar a forma, tem que avaliar, tem que dar uma nota, tem que dizer se aprovou, se não aprovou. Então ele está dizendo o seguinte, olha, uma vez confirmados na fé, da maneira como vocês foram instruídos, então nós vamos crescendo à medida que vem a prova. Veio a prova. Você ficou firme em Cristo. Foi aprovado. Você subiu, você cresceu. Se você foi reprovado, talvez você caia, vai ter que começar lá de baixo de novo, mas Deus vai te fiar para te levantar em nome de Jesus. Então não tem como, irmãos, crescer sem passar pela prova. Assim como não tem ninguém que chega lá no doutorado sem passar por muitas provas. E sem ser confirmado, pode ir para o próximo estágio. E é assim que nós vamos caminhando, meus irmãos, todos os dias, crescendo no Senhor, sendo provados. E aí ele diz, cresce o crescimento que vem de Deus, não somente individualmente, mas todos nós juntos. E aqui ele usa uma última metáfora, que é a metáfora do rio. Quando ele fala de crescer aqui em ação de graças, ele fala a ideia de um rio que vai transbordando, e vai transbordando e alagando tudo, e vai enchendo tudo. E é isso que ele diz, olha, cresçam de tal forma que vocês sejam tão gratos, que a pior dor não os leva a blasfemar contra o Senhor. Na pior tragédia, você ainda rende graças àquele que é digno. E ações de graças, então, é algo que cura, que nos fortalece para a gente sair da prova e vencê-la o mais rápido possível. Cristãos firmes, enraizados, edificados, instruídos, confirmados, não se desviam da fé, mas continuam crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
quero concluir então aqui com o verso 23, que diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Capítulo 1, verso 23. É a esperança do Evangelho, é conhecer o Evangelho, é rejeitar o falso Evangelho e é perseverar no Evangelho que vai nos levar a continuar crescendo espiritualmente. Talvez você fale assim: não, pastor, mas eu só dei uma paradinha, né? Eu só estou um pouco devagar. Eu queria dizer uma coisa para você, triste, mas eu preciso dizer. Toda pessoa que estaciona na sua vida espiritual, não somente estaciona, ele começa a regredir. Então, não tem essa opção para você, querido. Vamos crescer em Cristo. Vamos progredir. Que muitas pessoas vejam como você está crescendo em Cristo, como Cristo habita em você. Que toda a plenitude de Cristo possa ser cada dia mais revelada na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua maneira de viver, de administrar sua vida financeira, de administrar suas emoções, de perdoar, de ser perdoado, de lidar com a igreja, conosco. Espero muito, irmãos, que a Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, onde eu tenho a alegria de servir junto com o pastor Joás, junto com o pastor André e os demais presbíteros, que nós juntos possamos continuar crescendo, progredindo na nossa vida cristã. Amém?